Bem-vindo ao tutorial de instalação do sistema de piso radiante ERCO. Vamos mostrar-lhe passo a passo como realizar uma instalação correta e segura. Antes de começar, verifique se dispõe de todos os materiais e ferramentas necessários para a instalação que aparecem no ecrã. Certifique-se de que o subpavimento está limpo, sem pó nem resíduos. A rede radiante nunca deve ser instalada diretamente sobre o cimento. Deve haver sempre uma manta de isolamento ROIN-T por baixo da rede. Coloque fita adesiva de dupla face no chão e coloque a manta isolante, cujo material deve ter pelo menos 6 mm de espessura. Antes de instalar a rede, verifique a sua integridade com um multímetro. Confirme se a leitura da resistência corresponde aos valores do certificado de fábrica que pode consultar no manual. Se a leitura não corresponder aos valores esperados ou se detectar um circuito aberto, contacte o apoio técnico da ROIN-T antes de continuar. Desenrole a rede com uma distância mínima de 5 cm em relação ao rodapé e coloque o seu início o mais próximo possível da localização prevista para o termóstato. Faça um roço na parede e instale 2 tubos anelados, um para proteger o cabo de alimentação e outro para proteger o sensor de piso. Introduza o sensor pelo tubo até ao chão, colocando-o a pelo menos 300 mm da parede, centrado entre 2 cabos de aquecimento. Tenha em conta que o sensor de piso está incluído no termóstato ROIN-T. Precisará, portanto, de ambos os componentes antes de iniciar a instalação. É fundamental garantir que o sensor não se cruza com nenhum cabo de aquecimento. Faça um pequeno corte na rede para retirar para cima a extremidade do sensor. Este deve ficar em contacto com a rede na parte inferior e com o piso na parte superior. A instalação do sensor é obrigatória, uma vez que este atua como elemento de medição e, fundamentalmente, como dispositivo de segurança do sistema. Introduza o cabo de alimentação pelo tubo. Caso sejam instalados 2 ou mais sistemas de piso radiante, será necessária uma caixa de derivação para centralizar toda esta instalação. Continue a desenrolar a rede. Pode cortar a malha para alterar a sua direção ou contornar obstáculos, mas sempre com o máximo cuidado para não cortar nem danificar o cabo de aquecimento. Recomenda-se deixar um espaço de 10 mm entre as redes e garantir que estas não se sobreponham. Realize um segundo teste de resistência. Se a leitura não corresponder aos valores anteriores ou se detectar um circuito aberto, isto indica que o sistema sofreu danos ou foi instalado incorretamente antes da selagem. Nesse caso, pare a instalação imediatamente e não continue com o processo. Depois de cortar e reposicionar a rede, utilize a fita de alumínio fornecida para cobrir os cabos expostos e para fixar as uniões entre as redes. Antes de colocar o pavimento final, é necessário ter em conta o revestimento pretendido. Se o pavimento for alcatifa, linóleo ou vinil, deve aplicar-se o sistema de proteção superior ROIN-T. Se, pelo contrário, o pavimento for parquete ou flutuante laminado, deve aplicar-se a película protetora superior ROIN-T. Além disso, se pretender instalar soalho sobre ripas, recomendamos que peça aconselhamento especializado para a instalação. Efetue um último teste de resistência como verificação final após a colocação do pavimento. Se a leitura não corresponder aos valores anteriores, isto indica que o sistema sofreu danos ou foi instalado incorretamente. Prossiga com a instalação do termóstato. Verifique se dispõe de uma caixa de aparelhagem embutida com uma profundidade mínima de 35 mm. Ligue os cabos de alimentação e o sensor, seguindo o esquema elétrico no ecrã. Fixe o suporte traseiro do termóstato à caixa, utilizando os parafusos fornecidos. Se a instalação ultrapassar os 3600 watts num único termóstato, será necessária a instalação de um contactor. Finalmente, encaixe a parte frontal do termóstato no suporte e verifique se a temperatura máxima configurada para o pavimento não é superior a 27 graus Celsius. E pronto! Já instalou corretamente o seu piso radiante ERCO, da ROIN-T.